Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. Olá, todos vocês que nos escutam, todas vocês que nos escutam agora. Falamos aqui diretamente do Sesc em Minas. É um prazer para a gente estar compondo essa série de discussões, esse podcast do Sesc Mediações Arte e Educação, promovido pelo Departamento Nacional do Sesc, em parceria com os vários departamentos regionais do Sesc por todo o Brasil. Antes da gente começar o nosso episódio, que fala sobre o projeto Raízes Mineiras, um projeto de mediação cultural na relação com o patrimônio material e a cultura popular, eu vou me apresentar. Eu sou Frederico Vieira, estou como analista técnico-social na Gerência de Cultura do Sesc em Minas, e faço aqui a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros, ficando agrisalhados. Uso também um cavanhaque, também agrisalhando aqui, óculos de aros escuros e grossos. Estou sentado na mesa aqui da gerência, uso uma camisa vermelha, uma calça jeans. E comigo aqui está a minha amiga Ana Gabriela, ou a Gabi, como prefere ser chamada. Eu vou pedir para a Gabi se apresentar. Olá a todas as pessoas que estão nos escutando. Eu sou a Gabriela, Gabriela Gomes, Gabriela Oliveira. Estou como analista técnico-social aqui da Gerência de Cultura. Vou realizar a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, mediana, não vou dizer nem baixa nem alta. Estou com tranças até a cintura. Estou vestida toda de branco, calça branca e uma blusa branca em respeito à minha religião. Sapato vermelho. Uso o crachá aqui do Sesc em Minas e uma conta do meu santo. E é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Gabi. E também a gente tem o prazer de receber, então, nesse episódio desse podcast, os nossos parceiros no desenvolvimento desse projeto. A professora Neucira Durães e o nosso colega Adão Soares. E aí eu vou pedir para que cada um deles faça a sua apresentação, começando pela Neucira. Olá, eu sou Neucira Durães. Eu sou uma mulher também mediana, branca, de cabelos ruivos. Uso óculos de aros claros. Estou vestindo um vestido floral estampado de flores vermelhas e amarelas, bem alegre. Estou em casa, então estou de chinelos agora. Obrigado, Neucira. E Adão, queria também pedir para que você se apresentasse. Olá, eu sou o Adão, supervisor de serviços sociais aqui da Unidade Montes Claros, no norte de Minas. Eu sou um homem do sexo masculino, na cor parda. Estou agora na unidade Sesc, visto uma calça social esporte fino e uma camisa social também na cor vermelho para goiaba. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Adão. Então, estamos aqui para conversar sobre esse projeto Raízes Mineiras, que se alinha muito com o projeto Sesc Mediações, no sentido de pensar e construir estratégias e planejamentos de mediação cultural em cada território. E aí, nesse ano, foi desenvolvido aqui dentro da gerência essa ideia de pensar um processo de mediação a partir da relação com o patrimônio, seja material ou imaterial, e também as manifestações de cultura de tradição. E aí, nesse sentido, eu queria iniciar essa conversa com a Gabi, de como é que surge essa ideia de um projeto que visita, o território e convida as pessoas que estão nesse território para olhar para si, para a sua história, Como é que surge aí o Raízes Mineiras, Gabi? Bom, eu recebi com muito carinho esse dever, para pensar
ações, né, desenvolver, pensar ações voltadas, né, para a cultura de tradição. Né, nós já tivemos um projeto aqui dentro do Sesc em Minas, que era o Sesc das Festas Populares, e era um projeto que era voltado bem mais para a culminância, né? Então eram apresentações, né? Não tinha o pensamento de desenvolver ações ao longo do ano. Então, como era Sesc das Festas Populares, né? Tinha esse foco de trabalhar os festejos de agosto. Então, a partir disso e desse desejo aqui dentro da gerência de cultura, de não focar somente nessa realização, nessa culminância, na apresentação, né? Chega essa solicitação para que eu pense além. E a partir de outras experiências profissionais que eu tive, eu entendi que nada melhor do que a gente trabalhar com mediação, né? Provocar isso em novos públicos, em outros públicos jovens, né? Públicos que estão aí na primeira infância, que são as melhores pessoas que podem reverberar, que podem provocar, que, enfim, podem plantar uma sementinha dentro de casa, né? Então, a partir disso, eu começo a pensar esse desenho, né, de como que a gente consegue unir tanto essa culminância, mas como essas atividades de mediação. Então, nasce Raízes Mineiras, né? Então, pensando a mediação, que é super importante e totalmente diferente de uma visita guiada, né? Eu gosto sempre de trazer isso, né? O tanto que é importante a mediação, porque você dá voz e você escuta todas as pessoas. Então, se a pessoa chegar com qualquer opinião em cima da atividade que você está desenvolvendo, você consegue incorporar isso e pode ser, inclusive, o start para pensar e propor outras coisas, né? Então, o Raízes vem, né, pensando em cultura popular, que já é bem complicado, isso dizendo de vários mestres, vários grupos, né, que ao longo dessa caminhada trocaram conosco, né, que fica difícil você plantar essa sementinha no público jovem. São públicos importantíssimos para que a gente consiga manter vivo essas tradições que em Minas Gerais são tradições riquíssimas, são tradições plurais, porque Minas são muitas. Então, acho que é um pouquinho disso. Muito bom. E eu fico pensando numa pergunta que seria muito interessante a gente pensar num projeto que vai propor um espaço de mediação cultural a partir de um acervo, seja de cultura de tradição, seja também de patrimônio material, né, arquitetônico, que está ali presente na cidade, que as pessoas passam, né, convivem com a cidade cotidianamente. Então, de alguma forma, eles conhecem esses espaços. Mas como é que o exercício da mediação proposto pelo projeto Raízes Mineiras consegue criar novas perspectivas ou trazer outras perspectivas, outros saberes, outras histórias, narrativas que a própria população às vezes tem e não tem talvez o espaço do diálogo. E aí, dentro desse panorama, eu queria chamar a Neucida aqui, e até para dizer, né, Neucida, de onde você vem, né, assim, dentro da sua pesquisa com relação à arte e educação. E aí, Neucida, de onde você vem? Conta pra gente. Então, eu sou professora de teatro, né, do curso de teatro da Unimontes, e sou contadora de histórias. Eu venho desse lugar das narrativas orais, né, tanto que a minha pesquisa de mestrado é sobre oralidade. Oralidade muito vinculada à cultura popular, que são histórias de vida de uma comunidade tradicional rural no município de Bocaiúva. Esse universo da cultura popular, da oralidade popular, sempre esteve presente comigo e me acompanha, né, desde a minha pesquisa de mestrado, como também na minha prática enquanto contadora de histórias. E aí, para construir esse plano de mediação, eu fui beber nessa fonte, né, tanto da oralidade popular, como da contação de histórias. Acho que
foi construído nessa perspectiva. Entendi. Não, muito, muito interessante. Eu acho que a gente vai se desdobrar um pouco sobre essa estratégia, né, que você traz dentro dessa proposta da mediação, que eu tendo a chamar de uma mediação poética. Então, a Gerência de Cultura propõe um projeto Raízes Mineiras para investigar, né, para se aproximar, para ser um processo de mediação de território com as suas histórias, com as suas narrativas, com suas culturas, com seus patrimônios. E aí surge a possibilidade da gente aplicar, né, esse piloto desse projeto na cidade de Grão-Mogol. E aí eu queria chamar o Adão aqui, porque está lá, vizinho, né? Está em Montes Claros, para ajudar a gente a entender por que a gente foi lá para Grão-Mogol, hein, Adão? Que território é esse? É isso mesmo, Fred. Grão-Mogol não foi uma cidade escolhida de forma aleatória, porque ela é uma cidade que tem uma representatividade muito grande aqui no norte de Minas, né? Ela é uma cidade que traz para a gente um patrimônio histórico riquíssimo e que tem essa representação da cultura popular, dos grupos, dos festejos. E é uma cidade histórica, né? Se nós compararmos aqui no norte, nós trazemos aí uma das principais cidades históricas que tem, inclusive, o seu centro histórico ele foi tombado, né, pelo estado de Minas Gerais como um dos mais importantes, né, do estado. E também pelo fluxo cultural que a cidade vem apresentando, né, nos últimos anos, linkado à cultura com o turismo, e aí tem tudo a ver com a proposta do projeto, né, do Raízes, e a gente faz esse diálogo, né, entendendo o espaço em que a cidade está inserida e também com a proposta do projeto. E mediante essa escolha, nós traçamos os projetos, as linhas de atuações na cidade e que realmente reverberou e trouxe, e está trazendo um resultado muito importante e significativo para a proposta. Beleza, Adão. Obrigado. E aí pensando nisso, né, assim, a Neucira, Gabi, Adão, mas aí falando dessa pergunta mesmo que eu trago, que é, poxa, como é que eu entendo um processo de mediação para dar a ver outras perspectivas para a própria cidade, né? Nesse sentido de que eu estou ali, população, morador de Grão-Mogol, eu já experimento a cidade de uma forma, né? E às vezes não tenho tanto contato com as camadas de história e narrativas que ali estão. E aí como é que é isso? Como articular um processo de mediação dialógico, né, Neucira, que traga essas histórias? Como é que é isso? Como é que você pensou essas estratégias? Então, Grão-Mogol tem toda essa potencialidade, né? Tudo isso que Adão mencionou, tá nesse circuito da mineração, que tem todas essas cidades históricas de Minas, mas ainda tímida, né, Adão? Ainda de uma forma muito tímida. E a gente pensar que as pessoas moram na cidade, passam pelas suas ruas, né, passam pelo seu patrimônio cotidianamente, e aí já com os olhares viciados, né, ou cristalizados para esse patrimônio, é algo que vê todos os dias, né, passando por aquelas ruas, passando pela igreja, passando pela casa de cultura. Então eu fiquei pensando, como é que eu poderia despertar um outro olhar daquelas pessoas para o seu lugar, né? Para a sua história. E aí que me surgiu essa ideia de trabalhar numa perspectiva mais poética, artística, para possibilitar uma experiência, né? Uma outra experiência estética e ressignificar esse olhar. Que me veio a ideia de construir os cordéis sobre os lugares, de despertar esse olhar, né, a partir de uma fruição também que é artística, a partir dessa experiência que é artística. E a experiência que a gente teve na primeira trilha, como Adão já enfatizou, ela foi muitíssimo interessante. Porque nós tivemos, né, in loco, vendo o resultado daquilo que a gente tinha pensado aqui, né?
Então, foi muito significativo, assim, muito importante isso, para quem esteve lá presente. E aí, Gabi, até pedindo para você colaborar, o projeto já executou a primeira trilha, né? Mas ele é mais complexo, ele é mais aberto, ele tem uma estrutura um pouco mais ampliada do que somente as trilhas, né? Que já são muita coisa. Você pode falar um pouquinho sobre como é que é essa estrutura do projeto? Claro. Como eu trouxe nesse primeiro momento, né? A intenção do projeto foi sair dessa caixinha de só uma festa, uma celebração em si. Não dizendo que essa celebração, que ela não é importante, ela sim é importante. É um momento de valorização também dessa cultura de tradição. Além dos festejos, né, que esse momento de celebração é um festejo cultural, onde que nós teremos apresentações artísticas desses grupos, desses mestres dos saberes, né, de cada território. Pensar também em atividades que a gente consiga realizar ao longo do ano. E para isso a gente parte para essa criação dessas trilhas. Você realiza essa trilha, né, de forma física, caminhando realmente. Então existe um ponto de partida, que pode ser um lugar de relevância para o território, de importância para o território, né? Um lugar que pode ser, sim, um patrimônio tombado, né, da cidade, tombado do estado e tombado a nível federal. E pode ser um ponto turístico. Isso vai de acordo com cada território, né? Porque um bem pode ser um bem tombado, mas também que não tem toda uma estrutura de um bem turístico, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas a intenção é exatamente trazer e valorizar esses pontos que são super importantes para o território. Então, para isso, a gente pensa essas trilhas físicas, partindo sempre de um ponto e percorrendo, né, todos os outros pontos que são pontos interessantes e que fazem sentido dentro da proposta de mediação, né, que casa com aquele território, com aquela cidade, com aquele município. E dentro desses roteiros, dessas trilhas, né, a gente trabalha com 2 eixos também. Um eixo atendendo sempre o público geral, então, enfim, aberto de 7 a 207 anos, e um eixo de formação, que aí sim vai ser focado para públicos que estão em formação, então, ensino fundamental, fundamental 2, né, educadores que estão em formação, enfim, grupos que estão voltados para uma formação. Isso que você traz, Gabi, é muito interessante, né, porque são processos de mediação que, então, aproximam a população em geral das suas histórias, né, desse acervo, desses contextos de cultura popular e de patrimônio, mas também tem uma intencionalidade educativa, né? Então, um processo de mediação cultural com uma intencionalidade educativa. Adão está pedindo a palavra. Fala aí, Adão. É isso mesmo, Fred. Só complementando, como que é importante quando nós levamos essa proposta para a cidade e para a comunidade local ali, que diariamente convive com esses pontos nos quais nós passamos, né, e que a gente tem o intuito de passar em outros momentos, como que a visão ela muda a partir do momento que a Neucida traz essa mediação de forma dialógica, né? Que você dá oportunidade para que a comunidade também possa falar ali do processo e do entendimento dela a respeito daquele espaço, né? Que inicialmente se tornava um espaço físico ali, a saber, por exemplo, o maior presépio a céu aberto do mundo, a importância e a relevância desse presépio para a cidade, mas para além disso, qual o sentimento das pessoas, né? Então, quando a Neucida ela faz esse questionamento, ela dialoga com o público ali presente, ela traz também essa questão do sentimento de pertence à cidade. Então, eu penso que o resultado, para além do percurso, né, Gabi, que a gente desenhou e a gente desenha e redesenha quando necessário da proposta, é também do sentimento que as pessoas têm em relação àquilo ali que inicialmente seriam as grandes construções de pedras e por várias mãos, e aí mãos pretas que a Neucida trouxe em diversos momentos, inclusive, mas qual é a percepção minha enquanto cidadão daquela cidade para com aquele presépio, por exemplo, aquela igreja, a Casa da Cultura, né? Então, foi muito importante esse processo de construção também do entendimento da população. Até porque, né, Adão, é através disso que a gente consegue aguçar esse senso de pertencimento de todos os cidadãos, né, para
nessa frente desses lugares, desses bens da cidade, né? Exatamente, Gabi. E além disso, e quando você traz isso, traz muito bem, porque a priori, nós não sabemos, salvo no caso do público da formação, que a gente já sabe que é o escolar, né, que é o público escolar, a trilha voltada para o público em geral, nós pegamos, como você disse anteriormente, diversos públicos, né? Eu posso pegar uma criança, um adolescente, um idoso que vai estar ali. Então, quando a Neucida traz essa mediação, que ela consegue fazer a integração desse público, dessas idades, trazendo uma vertente para a cultura popular e para a linguagem popular e acessível também, que muitas vezes as pessoas que estão ali, alguns deles, né, não têm um conhecimento da cultura, do processo de formação, de construção, né, daquele território. Então, quando a gente traz esse público diverso também, nós conseguimos entender que no mesmo território, com o mesmo patrimônio, né, cultural, nós temos diversas visões, né? A criança que vai ali tem uma visão sobre aquele patrimônio, o adolescente que tem outra visão, o idoso que tem outra visão. Então, como que esse processo de construção ao longo das trilhas, e aí que vai sendo aguçado pela mediação da Neucida, como que ele vai trazendo para a gente, reverberando novas perspectivas também para a comunidade local. E que vai trazendo assim, um questionamento realmente, sabe, se aquela história que foi construída, que está sendo posta para a gente, é de fato o sentimento da comunidade, sabe? Então é muito interessante. Queria até recuperar isso, porque estamos ali naquele território que tem toda essa potencialidade, porque chegamos, né, o SESC chega com essa proposta, né, por mais que Neucida conheça, você conheça o Grão-Mogol e toda a complexidade que temos ali, cultural, mas a gente tem ali os agentes né, culturais que ali atuam, a gente tem a prefeitura, os agentes públicos. Como é que foi essa relação, esse entendimento de que vamos desenvolver ali uma ação que é sim de fomento na relação com o patrimônio, mas também de um processo de mediação, ou seja, de construção, de ampliação, de conhecimento a respeito daquele território, a respeito do seu território pela própria população. Como é que foi essa costura, essa recepção do projeto pelos parceiros lá em Grão-Mogol? É importante essa fala, Fred, porque a priori, quando a gente trabalha o projeto, né, e aí a Gabi fez um desenho macro dele, e aí nos apresentou, e nós fomos fazendo, refinando algumas ideias também, né, Gabi, trazendo para a lógica da cidade, da região, e trazendo para a Neucida também na perspectiva de fazer a mediação. Mas para que a coisa pudesse acontecer, e a proposta pudesse acontecer, havia uma necessidade prévia do município aceitar e comprar a ideia, né? Sim. E para isso nós fizemos a mobilização local, né, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresentando a proposta, mostrando quais seriam as etapas, né, o que seria necessário. E aí foi um ponto muito importante, porque se o município, enquanto, né, pessoas que estão lá localizadas, os secretários, secretarias, elas não atuarem conosco como os mobilizadores locais, né, do público ali, dos grupos, a articulação local, porque embora nós estejamos distantes fisicamente, mas a gente consegue fazer essa interlocução também local, mas nada melhor do que fazer essa interlocução quem está na cidade, quem está no território, né? Então, por isso, que foi de fundamental importância que a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura, principalmente, elas estivessem à frente conosco, viabilizando a ideia e vendendo, entre aspas, vendendo, né, a ideia para o público ali local. Então, uma reunião inicial, né, apresentando a proposta para o município, dialogando, apresentando quais seriam os aspectos, né, qual a atuação do SESC enquanto instituição, das contratações necessárias, do que seria importante a participação do município, e isso foi muito bem aceito. E eu acredito que o sucesso já do primeiro festejo, da primeira trilha, ela se deu por esse diálogo, e entendimento também de que é uma proposta que ela tem que ser bem embasada e bem vendida novamente, entre aspas, para a comunidade, porque é novo. E o novo, às vezes, assusta, né? E a comunidade não estando, uma cidade lá do interior, não estando acostumada com essa proposta, é necessário essa interlocução dos nossos agentes culturais ali local, né? Das secretarias, dos mobilizadores, porque a gente consegue caminhar um trabalho de várias mãos, né? O Trilhas, ele traz uma proposta de trabalho de várias mãos, aquele que está ativando localmente, aquele que está ativando, né, a equipe de BH, de Montes Claros. Então, essa é a ideia. Então, nós temos que ter uma apresentação local, tem que ter uma proposta em conjunto para que realmente tenha funcionalidade naquilo que foi posto. Entendi.
muito importante essa participação em várias mãos, como você diz, Adão, mas sempre com aquele cuidado também de que nesses movimentos das articulações institucionais a gente não perca de vista, e aí eu te convido, Neucida, para pensarmos sobre isso juntos aqui, mas a gente não perca de vista a diversidade, né? O convite à diversidade, não só dos produtores culturais da cidade, dos agentes, dos artesãos, dos mestres de saber, né? de todos aqueles articuladores da cultura de tradição, né? Mas também da diversidade representada no público, né? Porque é essa diversidade que pode ajudar a construir essas outras perspectivas, pode dar a ver novas camadas. E aí eu queria, Neucida, que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Sobre como é que um processo de mediação faz essa convocação a esses diversos personagens, essas diversas vozes, essas diversas texturas que compõem aquela cidade de pedra também, né? Que é Grão-Mogote. É de pedra viva, né? É isso mesmo. Então, esse projeto ele tem um caráter muito interessante, porque é um projeto aberto, né? Como ele transita, né? Ele está, assim, a sua realização se dá em trânsito, ele se dá de uma forma muito aberto, inclusive às intervenções, à espontaneidade dos transeuntes. É um projeto que mesmo que ele está planejado, ele tem a gente tem um caminho roteiro, a seguir, né? Isso, a gente tem um roteiro, mas ele está aberto nesse sentido, porque ele se dá em vias públicas, né? A sua realização acontece assim, nesse percurso das trilhas, e as pessoas, elas têm essa liberdade de se chegarem. Tanto que a gente começa, né, nós abrimos as inscrições, mas de algum modo, quando as pessoas veem um grupo de pessoas passando, né, pelos pontos da cidade, vêm por curiosidade e acabou somando no percurso. E nesse sentido, né, já é diverso. Perfeito. E como tem dois eixos, né, como tem esse eixo que é para a população em geral e tem esse outro eixo que é para educadores, educadoras e estudantes, ele também se abre, né, à diversidade das pessoas que estão aí nesses espaços educativos e educacionais. E assim ele possibilita não ser um projeto pontual, né? Ele não é um projeto pontual. Ele é um projeto que vai reverberar, né? Porque ele vai, além da sua continuidade das ações, da previsão de várias trilhas, ele também acontece, de certo modo, quando as pessoas veem e participam dele, elas continuam falando sobre ele, elas começam a ver o seu patrimônio de um outro modo. Eu acredito nisso, acredito que nessa potencialidade do projeto. Ele é diverso por ser aberto, por se dar em vias públicas e por permitir, por possibilitar que todas as pessoas da cidade que queiram participar e seguir o percurso, elas possam fazer isso, né? E é interessante, Neucida, porque aí eu te convido também a falar um pouco da estratégia, né? Então é um grupo que transita, mas que transita poetando, né? Ele transita cantando, ele transita interferindo, de certa forma, naquele cotidiano, né? Deslocando esse cotidiano um pouco, já criando ali talvez um tensionamento poético, né? Assim, daquilo que é rotineiro, né? Então você já entra no sentido de articular a estética, né? A expressividade. E aí você já falou um pouquinho sobre essa questão, então tive a ideia de trazer a poesia dos cordéis, de trazer outros elementos artísticos. Fala um pouquinho mais, o que isso ativa num processo? O que você acredita que isso vai ativar num processo de mediação? Como é que isso funciona? O fato de você promover algo que não seja cotidiano, rotineiro, já há ali uma ruptura, né? As pessoas veem de um outro modo. Então, não é uma mediação
como outra, né, que eu vou falar sobre o patrimônio. Não é hierárquica, por quê? Porque não está assim, ali um professor, o detentor do saber, para poder se comunicar com aquele público. Ela é artística, e sendo poética, ela já quebra essa ideia, né, rotineira, do cotidiano, e possibilita essa experiência não cotidiana com o bem, porque a experiência cotidiana eles já têm. São pessoas dizendo de um outro modo sobre aquele bem. Então, é uma experiência extra-cotidiana. Aí você até me falou, né, do Pierre Nora, assim, por que ele veio? Ele fala, né, que não há memória espontânea. Todos os lugares contêm essa memória, todos os lugares são, né, são portadores de memória e recipientes, né, essa memória, mas ela não é espontânea, ela precisa ser provocada. Então é por isso que é preciso criar esses arquivos, organizar celebrações, e aí de algum modo eu pensei assim, eu preciso quebrar esse cotidiano. Perfeito. E aí na poesia, na arte, possibilitar outra comunicação, você já quebra o cotidiano, né? Você quebra aquele olhar rotineiro. E aí, a partir, então, desse primeiro convite, vamos dizer, né, da experiência artística, ou melhor, da experiência do território pela experiência estética, atravessando, né, a experiência estética, como é que a população pode ir ressignificando a sua relação com essa história, com esse patrimônio, com esses fazedores de cultura, né? Porque também durante a trilha eles vão encontrar, não é isso? Grupos de tradição e conversar com eles e trazer memórias, histórias que, enfim, que dão a ver às vezes signos e sinais que ficam às vezes ou muito intocados, né? Ou até processos de apagamento, né? Que também acontece historicamente. Então esse processo criativo de mediação, acho ele muito potente no sentido de dar a ver, né? De trazer isso, dar relevância para esse movimento. E é tão interessante quando a gente pensa que, por exemplo, um dos pontos é da rua direita. As pessoas, a rua é uma via, né? É uma via de acesso a outros lugares. As pessoas passam por ali. Então, são várias construções. A rua é belíssima, belíssima. É uma das ruas mais bonitas que eu já vi, assim, que é uma rua toda de casinhas, né? E elas são muito parecidas, mas mudam a cor. Então, é uma rua muito colorida. Sim. E eu imagino que as pessoas que morem no lugar passem cotidianamente por ali, né? E às vezes numa velocidade que não param para observar nem as cores daquelas portas e janelas e nem os comércios que ali existem. E aí, quando nós, além da gente parar na rua, falar sobre a rua direita, falar sobre, né, todas as cidades do ciclo de mineração terem a sua rua direita, que geralmente está à direita da matriz. Além dessa contextualização, você dizer um poema sobre a rua, sobre a ocupação da rua, sobre a brincadeira de rua, sobre a infância na rua, e depois brincar na rua, essa memória, ela é revigorada, né? Sim. Ela ganha um vigor, ela ganha uma força. E isso quer dizer, está no corpo, né? Não é só na audição. Perfeito. Ela está em outros sentidos. Então, perfeito. Você, quando passar por ali, você tem uma memória, né? De que, olha, a rua da minha infância, ou você tem a memória de que você brincou na rua aquele dia. Então, assim, essa memória ela foi ativada de uma outra forma, por outros sentidos, né? Não foi só pela audição e pela visão. Ela foi, ela foi ativada por outros sentidos, incluindo o corpo, né, na brincadeira. Não, o corpo presente, né? E você, como professor de teatro, sabe bem dessa potência da corporeidade, sim, né? Para experimentar mesmo, né? A sua realidade. Pelo corpo. Isso, perfeito. E aí, gente, assim... Então a gente teve, né, o festejo, a gente teve a primeira trilha em que você pôde experimentar, né, essa parte da apresentação em cordel, né, de forma poética,
e aí algumas perguntas disparadoras, como é, né, nesse processo. E aí se deu essa primeira trilha com várias experiências muito interessantes, né? Vamos ver se num próximo episódio aqui, ou para as pessoas que quiserem conhecer mais o projeto, daqui a pouco eu passo também os endereços do Sesc em Minas, para que vocês possam verificar o material que foi produzido na primeira trilha. Mas aí a gente tem as próximas etapas, e aí quem quer falar, né, a palavra aberta aí para as próximas etapas. A próxima trilha, eu até mencionei anteriormente, Gabi tinha falado, a próxima trilha, né, nós envolveremos, enquanto o público alvo dessa trilha serão os professores, professoras, educadores, educadoras e estudantes. E essa trilha, ela já tem esse caráter, né, todas, não é possível, né, haver esse encontro que não tenha que não haja essa preocupação pedagógica, né? E de um trabalho que reverbere, de um trabalho que tenha continuidade, que seja uma semente. Mas a trilha voltada para educadores e educadoras, ela ainda é mais enfática a questão pedagógica e a questão de ser, de fato, uma semeadura, né? Para que a escola, os espaços de educação possam trabalhar esse olhar para o patrimônio da cidade, seja ele material, seja ele imaterial. Então, a gente vai trabalhar essa próxima trilha nessa perspectiva de uma continuidade nas escolas. Perfeito. Adão, você quer completar em algum sentido? Sim, a minha fala seria, até complementando o que a Neucira colocou, né? Porque é lógico que a primeira trilha tem a questão pedagógica e educacional muito forte, né? Até pela pesquisa que a Neucira fez e a apresentação, né, da proposta de forma dialógica. Mas para a próxima trilha, já me gera um pouco de curiosidade como será, né, essa abordagem com os professores, né? Querendo ou não, ali, que estão em sala de aula todos os dias e que a gente tem que pensar até, inclusive, na inserção, né, do currículo escolar sobre a questão histórica do patrimônio, principalmente de uma cidade no qual eles estão inseridos, né? E como que vai ser essa recepção dessa equipe pedagógica e também dos alunos, né? Se isso é trabalhado em sala de aula e como que vai ser essa interlocução agora da Neucira com eles. Eu entendo que talvez a parte dialógica ela vai ter até ela vai fluir de forma mais ampla se a escola estiver preparada para esse tipo de pesquisa, para esse tipo de projeto. E, ao mesmo tempo, ela pode nos levar a uma reflexão, né, de quais os passos a escola pode levar a partir do momento da participação no projeto, da formação. Então, essa acho que seriam duas perguntas que vão ficar, assim, para a gente, para a próxima etapa, sabe? Excelente, Adão. Então, estamos na expectativa, né, desse desdobramento, né? O projeto ele não se encerra em 23, né? Ele vai ter uma continuidade em 24, porque de fato ele é amplo, exatamente porque a ideia também é convocar várias experiências, né, Gabi? Assim, é que as pessoas cheguem mais, conheçam, se inscrevam, mas também se aproximem, como o Neucira disse, né? Ele acaba sendo um grupo que se abre, né? É um tecido aberto, porque acontece de forma aberta, né? Na cidade. E aí também pensando, Neucira, porque a gente está falando muito de Gromogol e dessa ideia, a gente tem essa missão, né? Neucira tem a missão também de, a partir dessa experiência, dessa proposta, desenvolver o material educativo, que eu acho que assim, vai sair muito potente essa estratégia de uma mediação poética, de um convite para uma reflexão a partir da arte como experiência, possa ser desdobrado em outros territórios, né, Neucira? Sim, eu acho que mesmo sendo uma experiência realizada em Gromogol, é uma experiência que pode e deve ser realizada em outras cidades, em outros locais, para chamar a atenção, né, às suas particularidades, às suas peculiaridades, aos seus potenciais, tanto não apenas turísticos, né, mas são esses lugares de memória, esses lugares de história, esses lugares de ancestralidade. Sim. Então, acho que é um chamado para as cidades se verem, para as cidades se olharem, inclusive com mais atenção e dando maior valor àquilo que elas têm. Perfeito. Muito obrigado. E eu tenho certeza que esse material vai ser bastante propositivo
para, né, para todas as cidades, não só de Minas, mas todo mundo que tem, sim, e todas têm, né, as suas camadas de história que ficam mais ou menos a ver e que um processo de mediação pode colaborar para que isso surja, né, como a gente vem falando aqui. Eu queria agradecer demais a presença da professora Neucira Durães, do nosso colega Adão Soares, lá do Sesc Montes Claros, que está brilhantemente também realizando, e sem a sua presença, Adão, você pode ter certeza que ia ser uma batalha, né? A gente conseguir realizar isso, né? E queria agradecer também a Gabi, que está aqui, né, com a gente conversando, e parabenizar também pela idealização do projeto mesmo. Acho ele uma pérola aqui dentro do Sesc em Minas. E agradecer também a escuta de quem está nos ouvindo, né? Muito obrigado por a gente ter a oportunidade de dividir um pouco essa experiência que desenvolvemos aqui no Sesc em Minas. A gente dá notícias depois, como é que esse projeto prossegue. E convido vocês também a seguirem os canais, né, os nossos canais do Sesc em Minas, para conhecer mais conteúdos de cultura e também de educação, saúde, lazer e assistência. Visite o site do Sesc em Minas, o www.sescmg.com.br, o nosso perfil no Instagram, o @SescMG, e também o perfil do Sesc em Minas no LinkedIn e em outras plataformas. Eu, Fred Vieira, agradeço a escuta e espero encontrar vocês daqui a pouquinho. Um abraço grande aqui das Alterosas. Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc.